Adição e subtração de números complexos. No vídeo de hoje, iremos ver como adicionar ou subtrair dois números complexos na sua forma algébrica, bem como resolver problemas de igualdade de números complexos. Você está pronto? Então me acompanhe. Então, retomando aqui o conteúdo de números complexos, como já foi visto, os números complexos na sua forma algébrica é dado por um número escrito da seguinte maneira: Z, geralmente a gente utiliza a letra Z, é igual a A mais BI, onde esse A e esse B são números reais, quaisquer, e o I é o que a gente chama de unidade imaginária, que é o valor dele é raiz quadrada de menos 1. Isso aqui já foi explicado, já foi bem debatido, e se você tiver alguma dificuldade disso, vou deixar um card aqui no vídeo para que você possa dar uma olhadinha então nesse vídeo anterior, tá? Para você entender bem essa questão aqui, porque é muito importante para a gente vir a entender a aula de hoje. Hoje nós iremos trabalhar a adição, a subtração, bem como igualdade entre números complexos. Ó, é muito simples. Quando eu tenho dois números complexos quaisquer, onde as coordenadas, vocês viram que a gente também trabalhou, é um número complexo na sua forma de par ordenado, a gente chama do plano de Argand-Gauss, é dado por A e B, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. Outro número complexo, C e D também é a mesma coisa, o C é a parte real e o D é a parte imaginária. Então, dois números complexos, A mais BI só vai ser igual a C mais DI, se somente se o A for igual ao C, ou seja, esse igual a esse, bem como o B igual ao D. B igual ao D. Isso é o que a gente chama de igualdade entre dois números complexos. Então, no caso da adição, quando nós temos dois números complexos, A mais BI, C mais DI, você vai somar o A com o C, ou seja, real com real, e o B com o D, imaginário com imaginário. Está aqui, A mais C, real com real, real de um com real do outro. B mais D, imaginário de um com imaginário do outro. A subtração também procede muito parecido. A diferença é que ao invés de somar, você vai subtrair a parte real de um com a parte real do outro, a imaginária de um com a parte imaginária do outro. Ou seja, A menos C mais B menos D. Tá? Então isso aí é adição e subtração de números complexos. Nós vamos ver exemplos e vai ficar mais claro isso para você, tá? A unidade imaginária, como eu disse, já foi falada sobre isso. Nós temos que a unidade imaginária é raiz quadrada de menos 1, e se você pegar então ao quadrado, nós vamos ter igual a menos 1, tá? É isso aqui, ó. I é igual a raiz quadrada de menos 1. Se eu elevar tudo a 2, se eu levar a 2, aqui fica elevado a 2, aqui também é elevado a 2, 2 vai cancelar a raiz. E nós vamos ter então que I ao quadrado é igual a menos 1, que é o que está aqui. Bom, assim o I é a raiz quadrada de menos 1, como já foi dito, tá? Então a nossa forma algébrica, a gente vai ver agora como é que se trabalha as operações na forma algébrica de Z. Como já foi falado anteriormente, a forma algébrica de Z é dado por uma parte real, que nesse caso aqui eu chamei de x, e uma parte imaginária, que eu chamei de y. Então x e y são números reais, e o i é a parte imaginária. Está aqui, ó, x é o número real, é a parte real de Z, sendo chamado de parte real de Z, e o y é o número real indicado por a imagem, ou imaginário, o número imaginário, indicado pelo número imaginário, ou seja, chamado de imaginário de Z, a parte imaginária de Z. Ok? Uma coisa interessante e importante dentro do estudo dos números complexos é o que a gente vai ver agora em relação ao que é o conjugado de um número complexo. Aqui é muito importante. O que é o conjugado de um número complexo? Então, a gente vai ter a seguinte situação. Imagina um número qualquer, um número complexo aí, Z, de forma genérica. Z igual a mais BI, certo? Aqui é o número genérico, a sua forma genérica. Nós vamos chamar de conjugado de Z
o Z e um tracinho em cima, a gente chama de Z barra. E aí a gente vai trocar a parte imaginária, botar o oposto da parte imaginária. Como a parte imaginária, que é o B aqui, é positivo, no seu conjugado fica negativo. Se aqui fosse negativo, no conjugado ficaria positivo. Então é só trocar o sinal da parte imaginária, tá? Então aqui é a mesma coisa, tá aqui, ó. Quando nós multiplicamos o número complexo por seu conjugado, o resultado tem que ser um número real, tá? Vai ser um número real. Como já foi dito, dois números complexos só vão ser considerados iguais se a parte real de um for igual à parte real do outro, ou seja, A igual a C, a parte imaginária de um igual à parte imaginária do outro. Tá aqui, ó, A igual a C e B igual a D. Certo? Então nós temos aqui, se um número complexo A mais B é igual a C mais DI, isso implica que o A é igual ao C e o B é igual ao D. Isso só acontece se isso aqui acontecer. Com um exemplo, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, digamos que nós temos aqui um número complexo, que eu vou chamar de Z1. O Z1 é igual a mais BI. E o Z2 é igual a, por exemplo, 3 mais 4i. Aí eu afirmo que Z1 é igual a Z2. Bom, se eu estou afirmando que isso aqui eles são iguais, então eu também tenho que afirmar que a parte real do Z1 tem que ser igual à parte real do Z2, que faltou o Z2. Ou seja, o A, que é a parte real, tem que ser igual à parte real desse, que é 3. Então A vale 3. E a parte imaginária desse, que é o B, tem que ser igual à parte imaginária desse outro, que é o 4. Então, para que eles sejam iguais, o A tem que ser 3 e o B tem que ser 4. É bem simples a questão da igualdade entre dois números complexos. Vamos para as operações agora. Vamos começar pela adição. Então, nas operações, nós vamos poder fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Porém, nós vamos dar destaque nessa aula de hoje apenas a adição e a subtração. Vamos ficar por aqui, tá ok? Então, no caso da adição, como já foi dito, se eu tenho um número qualquer, Z1 e Z2, quando eu quiser somar Z1 mais Z2, eu tenho que somar a parte imaginária de um com a parte imaginária do outro, ou seja, A mais C, e a parte real de um com a parte real do outro, ou seja, B mais D. Está aqui, ó, representado exatamente como eu estou dizendo. Isso aqui é a forma geométrica, a forma algébrica é essa daqui. A parte real, C a parte real, então A mais C. B a parte imaginária, D a parte imaginária, então B mais D. Lembrando que no caso da parte imaginária, a gente acrescenta o I. Veja aqui como exemplo, ó, nós temos 2 mais 3i somado a menos 4 mais 5i. A parte real desse número é o 2 e desse aqui é o menos 4. Então você vai fazer 2 menos 4, vai dar a minha parte real do novo número complexo. Do nosso novo número complexo. Agora a imaginária com a imaginária. A imaginária desse é 3 e a imaginária desse é 5. Então eu vou somar 3 mais 5. Nunca esquecendo de, na parte imaginária, acrescentar a letra I. Então aqui, ó, 2 menos 4 dá menos 2 e 3 mais 8 dá 3 mais 5, perdão, dá 8, mas lembrando que tem que colocar o 8i. Vamos ver a subtração. No caso da subtração é muito parecido lá. A diferença é que a gente vai fazer, ao invés de somar, vai subtrair. Tá? Agora tem um cuidado, que às vezes acontece de ter que fazer jogo de sinais. Esse jogo de sinais é que vai ter, vamos dizer assim, a atenção, tem que ter um pouco mais de atenção aqui. Veja bem, ó, Z1 menos Z2. Está aqui o Z1, A mais BI e Z2C mais DI. Então eu vou subtrair a parte real desse com a parte real desse. A menos C, está aqui. E a parte imaginária desse, que é B, menos a parte imaginária desse, que é B menos D. Aí acrescenta o I sempre na parte imaginária. Aí alguém pode dizer, e esse mais aqui, por que é mais, não é menos? Não estou fazendo a subtração? Não, é porque é o seguinte, a subtração está aqui já, ó. A menos C, então está aqui a subtração. E B menos D, a subtração está aqui. Se eu botar um menos aqui, aí eu estou fazendo o oposto. Não estou fazendo a adição, estou fazendo já... Aliás, subtração, já estou fazendo a adição nesse caso. Por isso, o mais ele não altera nenhum sinal. Aí mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Se eu botar um menos, o resultado que der aqui vai ficar o oposto. Não sei se vocês entenderam. Se não tiver entendido, a gente vai ver isso aqui num exemplo. Ó. Nós temos aqui 4 menos 5i, menos 2 mais i. Então o que é que você vai fazer? Subtrair a parte real desse com a parte real desse. Subtrair, ou seja, 4
menos 2. Está aqui, 4 menos 2. Vai subtrair a parte imaginária desse com a parte imaginária desse. Lembrando que quando não aparece, aqui vai ter o 1, tá? Então a parte imaginária é menos 5, tem que botar o sinal de menos 5, menos 1. E no meio o mais mesmo, deixa no meio o mais. Aí aqui 4 menos 2 dá 2. E menos 5 menos 1 soma e conserva o sinal, que dá menos 6i. Essa é a resposta. Certo? Vamos ver agora como seria alguns exemplos que eu irei fazer aqui com vocês. Vamos a esses exemplos. Então nós iremos fazer esse exemplo aqui, tá? Dados os números complexos Z1 igual a 5 mais 8i, Z2 igual a 1 mais 2i e Z3 2 menos 3i, calcule. Letra A, Z1 mais Z2. Então a gente vai fazer na letra A Z1 mais Z2. Quem é o Z1? Vamos botar logo os valores, tá? 5 mais 8i. Mais Z2. Quem é Z2? 1 mais 2i. 1 mais 2i. Pronto. Aí a gente leva em consideração que nós vamos somar a parte real com a parte real e a imaginária com a imaginária. Na real com a real vai ficar o quê? Vai ficar 5 mais 1. Eu vou fazer aqui a primeira vez usando esses parênteses. Depois a gente vai fazer já com o cálculo direto, tá? Porque não é necessidade da gente fazer isso aqui não. E a parte imaginária, 8 mais 2. Lembrando que na parte imaginária a gente acrescenta o i. Tanto faz aqui como antes, tá? Tanto faz. 5 mais 1 é 6. E 8 mais 2, 10. Então nós temos 6 mais 10i. A letra A. Na letra B, Z1 menos Z2. Então a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, só que ao invés de somar a gente vai subtrair. Então 5 mais 8i menos Z2. Z2, 1 mais 2i. Pronto. Subtrai real com real, imaginária com imaginária. Subtrair agora, tá? Então vai ficar 5 menos 1 mais, agora a parte imaginária, 8 menos 2. Lembrando que na parte imaginária acrescentamos o i. 5 menos 1 dá 4, perdão. E 8 menos 2 dá 6. I. Vamos fazer agora a letra C. No caso da letra C já são 3 operações. Z3 mais Z2 menos Z1. Então aqui a gente pode fazer de 2 em 2 e depois fazer o resultado final. O resultado que encontrar nos dois primeiros com o terceiro. Tá? Então eu vou fazer primeiro Z1. Aliás, desculpa, Z3 mais Z2. Vou fazer primeiro isso. Z3 é 2 menos 3i mais Z2, que é 1 mais 2i. Lembrando, real com real, agora eu não vou mais destacar não, vou direto. O real 2, real 1, 2 mais 1, não precisa nem do parênteses, 2 mais 1, 3. Imaginária com imaginária, menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2, subtrai e conserva o sinal do menor, tá? Menos i. A esse número que for o resultado dessa expressão, eu vou subtrair de Z1, menos o Z1. Quem é o Z1? 5 mais 8i. Subtrai, vou até mudar aqui um pouquinho, subtrai real com real, imaginário com imaginário. Real, 3 menos 5. Dessa vez eu vou botar 3 menos 5. Mais imaginário com imaginário. Lembrando que quando não tem é menos, é 1. No caso aqui é menos, né? Menos 1. Menos 8. Por que que é menos se aqui tem mais? É por causa da subtração. É esse menos esse menos esse. E aí a gente acrescenta o i aqui no final. 3 menos 5 dá menos 2.
menos 1, menos 8 soma e conserva o sinal do maior, ou conserva o sinal deles, dá menos 9i. Esses os exemplos, então, da adição e subtração de números complexos. Tudo bem? E aí, gostou? Se gostou, então compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu comentário. No mais, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.